A fotossíntese é um processo onde ocorre a conversão de energia luminosa em energia química para a síntese de compostos orgânicos. Esse é o papel dos organismos fotossintetizantes. A fotossíntese foi descrita primeiramente por Joseph Priestley ao observar a partir da queima de uma vela dentro de um sistema fechado, notando que a partir de um tempo a vela apagava. Mas ao inserir ramos de menta, em aproximadamente 5 a 6 dias restaurava o ar dentro do sistema, conferindo a vela acender novamente. Só mais tarde, ele descobriu que esse fenômeno ocorria a partir da presença de oxigênio. A partir dos dados de Priestley, Jan Egginghaus pegou as plantas e as dividiu entre raízes, caules e folhas, em recipientes com águas expostas ou não à luz. Ele evidenciou que, na presença da luz, as plantas emitiam bolhas de suas partes verdes, concluindo que as plantas convertiam dióxido de carbono em oxigênio. O Sol fornece energia através da luz que é absorvida por plantas que possuem pigmentos capazes de converter essa energia luminosa em energia química, utilizando o dióxido de carbono e a água, que por sua vez libera o oxigênio e produz as glicoses. Mais a fundo, as células das folhas possuem cloroplastos, onde dentro possuem amontoados de glândulas de tilacoide, onde na membrana desses tilacoides possuem os pigmentos. Os pigmentos desempenham o papel de absorver os comprimentos de onda, em um fenômeno denominado de espectro de absorção. A clorofila é um dos principais pigmentos, pois é através dela em que ocorre a absorção dos fótons para a realização do fotossistema. A clorofila absorve dentro de um espectro de cores entre violetas, azuis e vermelhos, onde emite um comprimento de onda denominado de espectro de ação. Elas não emitem comprimento ou não absorvem a cor verde, sendo essa refletida e é o que confere a coloração verde da maioria das plantas. Quando uma clorofila absorve a luz, ela entra em um estado excitado e vai perdendo sua energia ao transferir para a molécula de pigmento vizinha por ressonância, sendo esse um papel dos pigmentos acessórios, como as clorofilas B, C ou até os carotenoides, que conferem coloração arroxeada à planta. Os carotenoides são pigmentos lipossolúveis, que estão associados aos efeitos oxidativos. Além deles ampliarem a faixa do espectro luminoso, que pode ser utilizado para a fotossíntese, possuem um efeito antioxidante, impedindo danos fotooxidativos sobre as moléculas de clorofila ou as membranas dos tilacoides. O complexo de antena ele desempenha um papel de transferência de energia. É um aglomerado de clorofilas que se encontra na superfície dos fotossistemas, onde todos os pigmentos absorvem fótons, mas eles transferem sua energia até o centro ativo, onde contém um par especial de clorofila A, sendo os únicos com capacidade de iniciar a reação fotoquímica. A fase dependente de luz, também conhecida como fase fotoquímica da fotossíntese, ocorre nas membranas do tilacoide, que possuem um complexo proteico. Nele estão situados o fotossistema 1 e 2, que são enumerados conforme a ordem de descoberta. Eles possuem um complexo de antena contendo clorofila A de centros de reação, que são conhecidas respectivamente como P680 e P700, que são referentes aos seus pico máximo de absorção luminosas. Os complexos de antena estão dispostos em cima dos fotossistemas. Os fótons disponibilizados pela luz promovem a movimentação dos elétrons até o centro de reação, que possui clorofila A, do fotossistema 2. A cada 4 fótons fornecem elétrons necessários para que a manganoproteína faça a fotólise da água, liberando oxigênio e 4 prótons para o lúmen do tilacoide. Esse oxigênio sai da planta por difusão facilitada através da membrana. Ocorre o impulso de 2 elétrons para um conjunto de moléculas receptoras que levam até a plastoquinona, uma proteína lipossolúvel que se move no interior da porção lipídica da membrana, carreando elétrons ao complexo proteico denominado citocromo B6F, ocorrendo assim o bombeamento de prótons do estroma para o lúmen do tilacoide e simultaneamente é catalisada a transferência para uma proteína periférica que reduz o fotossistema 1. Esse fotossistema 1 vai carregar os elétrons para uma ferrodoxina e, por seguinte, para uma flavoproteína associada a ele, a NADP-redutase, correndo assim a síntese do NADPH. Durante esse processo de produção de NADPH, é liberado vários prótons no lúmen do tilacoide, que vai conferir um gradiente de concentração, fazendo com que esses H+ passem para o estroma através de uma proteína chamada ATP sintase, formando assim o ATP. Esse processo vai ser denominado fotofosforilação acíclica.
pois os elétrons carreados não vão voltar para o início. Também pode ocorrer a fotofosforilação cíclica, pois o fotossistema 1 trabalha independentemente do fotossistema 2. Porém, nesse procedimento não vai ocorrer a produção de NADPH. O evento vai acontecer mediado pela excitação de elétrons no P700, que vai passar consecutivamente para o citocromo B6F, que vai liberar muitos H+, para o lúmen do tilacoide, fazendo o gradiente de concentração e ativando a ATP sintase, o giro dela, gerando muitos ATPs. Ainda no cloroplasto, ocorre a última etapa da fotossíntese, conhecida como fase química, por não depender da luz. Nela, o gás carbônico absorvido pela planta é fixado pela enzima rubisco no ciclo de Calvin, onde o ATP e NADPH produzidos na fase fotoquímica também são usados. Com sucesso, ao final da fase fotoquímica, 6 átomos de carbono serão fixados em carboidratos precursores da glicose, a molécula usada como fonte de energia pelas plantas e animais. Essa forma de fixação de carbono na qual a rubisco age diretamente com o gás atmosférico é uma das formas mais antigas de fotossíntese. No entanto, em um ambiente rico em oxigênio, a enzima rubisco é convertida em gliceraldeído 3-fosfato e fosfoglicolato que, em uma via alternativa, libera 3 moléculas de gás carbônico. Nesse processo chamado de fotorrespiração, ocorre a perda de 3 átomos de carbono e nenhuma produção de açúcar, resultando no desperdício de energia. As plantas C3 abrem seus estômatos durante o dia e utilizam apenas a fixação de dióxido de carbono pela rubisco. Possuem esse nome devido ao 3-fosfoglicerol que é produzido após a segunda reação na célula do mesófilo. Mais de 80% das espécies de plantas realizam fotossíntese C3, como arroz, soja e todas as árvores. Nas plantas C4, as reações dependentes da luz ocorrem nas células do mesófilo e o ciclo de Calvin acontece nas células da bainha do feixe vascular. O CO2 irá ser fixado nas células do mesófilo, formando o oxaloacetato através da enzima PEP-carboxilase. O oxaloacetato irá ser convertido em malato para ser transportado para o interior das células da bainha do feixe vascular. Lá ele irá ser quebrado, liberando uma molécula de CO2 para ser fixado pela rubisco e transformando em carboidratos no ciclo de Calvin. Quando as células do mesófilo bombeiam CO2 para as células da bainha do feixe na forma de malato, a alta concentração de CO2 ao invés de O2 minimiza a fotorrespiração. As plantas C4 são comuns em habitats quentes e exemplos mais famosos incluem a cana-de-açúcar e o milho. As plantas CAN estão adaptadas a ambientes secos e têm como exemplo os cactos e os abacaxis. Elas utilizam a via do metabolismo das crassuláceas para reduzir a fotorrespiração. Durante a noite, quando a temperatura é mais fria, elas abrem os seus estômatos para reduzir a perda de água, difundindo o CO2 para o interior das folhas, para assim ser fixado pela PEP-carboxilase e convertido em malato ou outro ácido orgânico dicarboxílico. O ácido orgânico será armazenado no vacúolo, podendo ser transportado para fora para ser quebrado, liberando CO2 para entrar no ciclo de Calvin. Esses processos de fotossíntese C3, C4 e CAN são diretamente relevantes para o estudo de mudanças climáticas globais, porque as plantas C3 e C4 respondem de forma diferente às mudanças na concentração de dióxido de carbono atmosférico e mudanças na temperatura e disponibilidade de água. Por muito tempo, a floresta amazônica foi considerada o pulmão do mundo. No entanto, estima-se que sua contribuição para o oxigênio que respiramos seja próxima de zero. Na verdade, a Amazônia está mais para um grande purificador que remove o gás carbônico da atmosfera e ajuda a manter a temperatura do planeta e a saúde dos oceanos. É nos mares onde vivem outros organismos fotossintetizantes como o fitoplâncton que por bilhões de anos fez os oceanos o pulmão azul do mundo. Obrigado por ter nos assistido até aqui, curta nosso vídeo e até mais.